Olá, amigos. Antes de começarmos a falar sobre esse segundo vídeo que nós vamos fazer, sobre esse vídeo que nós vamos fazer hoje, estamos produzindo no dia de hoje, eu queria agradecer, queria agradecer mesmo de coração aos 12 inscritos que nós tivemos, muito antes de fazer o primeiro vídeo. Aqui vai o meu agradecimento. Agradeço a você que se inscreveu e aguardou durante todo esse período, porque o meu canal já é um canal já bastante antigo, desde 2015 já estava aberto, e nós só viemos fazer vídeos agora em 2018. Houve um pequeno teste, mas o vídeo sendo produzido só agora em 2018. Eu queria agradecer a você de coração, queria agradecer mesmo por você ter se inscrito, e isso para nós serviu de um grande estímulo. Muito obrigado pelo seu incentivo para mim. Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar um tema, e na verdade foi um fato que aconteceu comigo. Olha, no ano Domini, ou seja, no ano do Senhor, do ano de 1992, eu estava querendo muito saber sobre a Era Vargas. Mas eu queria saber sobre a Era Vargas não pelo ponto de vista dos livros, da literatura, do ponto de vista dos historiadores, dos livros de história que eu conhecia. Eu queria uma pessoa que viveu aquela época, uma testemunha ocular, uma fonte primária de informação. Bom, graças a Deus, eu tenho um amigo, um velho amigo, Robertão, sempre eu chamava de Robertão porque ele era mais alto, né? Ele é mais alto que eu, mais magro e mais alto. E o Robertão tinha na época uma avó centenária. Ora, no ano de 92, ela tinha 102 anos de idade. No primeiro momento, eu não acreditei no que o Roberto estava falando, não. Eu tenho uma avó que ela é centenária. Aí ele pegou e trouxe a carteira de identidade dela. E realmente eu vi, ela era nascida no ano de 1890. Então ela já estava em 92, exatamente com 100 anos. Então eu me dirigi à avó do Roberto, lá eu fiquei sabendo, o nome da avó do Roberto era Dona Maria, e conversei com a Dona Maria, falei um pouquinho sobre o que ela se lembrava da Primeira Guerra Mundial. Ela disse: olha, naquela época eu era muito criança, muito novinha, e não tinha muito poucas informações. Já na Segunda Guerra eu já havia muita informação, mas chegava até nós através do rádio e principalmente através do cinema. Através do cinema, ela falou-me que recebia essas informações, não só ela, como todo mundo da época. E antes de começar os filmes, eles passavam uns filmes de guerra, e o cinema funcionava como um meio de difusão da informação. Então ela já sabia, já estava muito mais bem inteirada. Mas eu perguntei a ela sobre a Era Vargas, o que é que ela sabia de Getúlio Vargas. Ah, meu caro, você que está aí assistindo o nosso vídeo, eu me impressionei com a quantidade, com a gama de informação. Ela me disse, talvez você não saiba, sempre eu tinha, o que é que a literatura de história, nos livros de história nos ensinam da Era Vargas. A Era Vargas foi, ele criou a carteira de trabalho, o Vargas, o pai dos pobres, aquela imagem que é passada, é o que eu tinha. Mas a opinião dela, que foi testemunha ocular naquela época, sobre a Era Vargas, era totalmente divergente dessa forma romântica como nos foi passado pelo livro de história, pelas aulas de história. Eu realmente me impressionei muito quando a Dona Maria, ela afirma que o Vargas, na opinião dela, não foi um bom governante. Ela chamava Vargas de ditador. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui para você e dizer que eu já tinha ouvido isso acerca de quando eu morava no Maranhão. Existia um senhor já bastante idoso, que era tenente da PM, escrevia algumas poesias,
e ele conversava comigo e sempre ele chamava de Getúlio Vargas de ditador, que tinha fechado o Congresso Nacional, tinha destituído os governadores, nomeado interventores, e sempre ele se referia a Vargas como ditador, divergindo do que nós aprendemos nos livros de história. Pois muito bem, aí ela foi provar. Ela disse, por exemplo, ela disse que Getúlio Vargas foi um grande criador de desemprego no país. Talvez você não saiba, mas quem criou a CLT, os sindicatos, foi Getúlio Vargas, lá na Constituição do Estado Novo, de 37. A carteira de trabalho foi inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, Getúlio Vargas. Ela disse que, observe, no momento em que foi criado isso, houve um desemprego maciço no nosso país, de norte a sul, porque muitos operários perderam seus empregos porque os patrões não poderiam mais pagar o dito salário mínimo que foi instituído pela carteira de trabalho, né, pela Constituição. Então, muitas empresas faliram, muitos pequenos negócios faliram. Os que sobreviveram tiveram que reduzir muito a quantidade de empregados. Houve um desemprego maciço naquela época por conta da carteira de trabalho. Agora aqui, abre aspas, o que a dona Maria disse, olha, só teve emprego mesmo, foi para dois grupos. Na verdade, só teve emprego mesmo para os sindicalistas, e eu vou usar a palavra que ela usou, sindicalistas e o que ela chamou de as putas deles. Mas para os pais de família, como ela disse, os pais de família tiveram que rebolar para dar o sustento às suas famílias. Então, os sindicatos, meu caríssimo, foi criado na era Vargas, talvez você não saiba, foi criado, e criou-se o imposto sindical. O único país do mundo que executou o imposto sindical foi aqui no nosso país, e graças a Deus foi derrubado. Estavam até querendo ressuscitar novamente, mas parece que foi finalizado, sacramentado. Isso aí eu vou até procurar me informar com mais precisão. Estavam querendo trazer à tona o imposto sindical. E foi criação da era Vargas. Muito bem. Então, meus caríssimos, entendam bem. E ela disse, e eu falei, e da geração de emprego, porque o Getúlio Vargas industrializou a nossa nação. Mas ela disse, bom, isso foi lá para o sul do país. E foi em pontos localizados, que ele criou a CSN, a industrialização, o processamento do aço, vamos dizer assim, indústria de base. Mas foi um polo de desenvolvimento localizado, enquanto que com a instituição da carteira de trabalho, das leis trabalhistas, foi no país todo um desemprego maciço. E isso deixava ela muito triste, muito embora, com a morte de Getúlio Vargas, eu vou antecipar um pouco, porque para o vídeo não ficar tão longo, com a morte do Getúlio Vargas, ela chorou muito, ela sofreu muito, como ela falou, porque ele é o nosso presidente. Então, mesmo o povo passando por todo esse sofrimento causado por Vargas, ele voltou a ser presidente por vias democráticas, como ela me disse. Ele realmente venceu no voto, apesar da dor e sofrimento que o povo sofreu. Por estas causas, o povo ainda elege o ditador Getúlio Vargas, e ele foi eleito. Ele foi eleito e retornou ao poder. Depois houve a questão do suicídio. Bom, meus caros, então eu só queria lhes levar e contando esse pequeno histórico, essa minha pequena, vamos dizer assim, experiência sobre essa questão com vocês, para lhes falar a questão do fascismo, né? Que a economia fascista divide realmente entre os burgueses e o povo. Os burgueses ficam cada vez mais ricos, né? E, como Hitler dizia, ficam ricos mais de joelhos, né? Diante do Estado. E o povo, eles vão garantindo saúde, habitação, alimentação, mas o povo vive debaixo de uma rígida escravidão e controle do Estado da vida privada. Então, o lema fascista, né? Tudo pelo Estado, tudo a favor do Estado e nada fora do Estado. Fascismo, né? Criado e executado por Benito Mussolini, ditador italiano, lá dos anos 30.
E para finalizar, nosso vídeo já está na hora de finalizar, aqui eu estou vendo aqui a marcação, eu queria lhe dizer o seguinte, a economia fascista, nos anos 30, era muito de espírito nacionalista, e eles apelavam muito para o nacionalismo, essa mitologia patrioteira que eles vão criando. Mas a economia hoje, o que é feito hoje é de forma global, viu? É o socialismo democrático, que é recheado e compactado dos sentimentos, assim, sentimentos mais perversos, mas imbuídos de belos valores. Muito obrigado. O tempo está acabando, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.